ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, anulou hoje todas as condenações do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão torna o petista elegível agora em 2026. Reportagem de Gabriela Prado. Gilmar Mendes argumentou que a prisão de Dirceu seria apenas uma das formas de sustentar as denúncias que surgiram contra o presidente Lula durante a Operação Lava Jato. O decano da Suprema Corte diz que a condenação do ex-ministro foi um ensaio da denúncia contra o atual chefe do Executivo. O ministro também afirmou que o então juiz federal Sérgio Moro nutria um projeto de poder próprio, com base em uma plataforma política alternativa aos partidos considerados tradicionais. A decisão atende a pedido da defesa de José Dirceu. Gilmar concordou em estender ao político a decisão do Supremo que considerou Moro suspeito para julgar processos contra Lula. O hoje senador nega todas as acusações. De acordo com o ministro do STF, as anulações das condenações de Lula e outros petistas serviram de base para a decisão sobre Dirceu. Com isso, o ex-ministro agora não é mais ficha suja e pode ser elegível. Segundo apurou a CNN, Dirceu considera disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026. O advogado do petista afirmou que o momento é de alívio e que o foco do cliente dele é no futuro. Acho que é um momento um pouco de alívio, enfim, entender um pouco e ele um pouco aproveitar um pouco o fim desse peso, desse processo, dessa história toda. Dirceu foi condenado em 2016 pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As penas somavam no total mais de 23 anos de prisão. De acordo com a sentença, ele recebeu 15 milhões de reais em propinas pagas por empreiteiras. Em fevereiro de 2023, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça excluiu o crime de lavagem de dinheiro da condenação e reduziu a pena para 4 anos e 7 meses em regime semiaberto. A decisão desta terça-feira representa a 2ª vitória de Dirceu no STF. No final de maio, a 2ª turma do Supremo extinguiu a condenação por corrupção passiva, também ligada à Lava Jato. Nesse caso, a maioria dos juízes do Supremo avaliou que houve prescrição ou esgotamento do prazo para o Estado executar uma pena. Lígia, já faz algum tempo, acho que quase 5 anos, que hoje foi uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, mas o plenário havia votado pela suspeição, mantido a suspeição de Sérgio Moro, isso já faz pelo menos 4 anos, a data não me lembro muito bem, 2021 eu acho que foi isso. Portanto, poderia-se argumentar, os operadores do campo de direito como você, talvez, adotem a tese, bom, isso é lógico, é a extensão de algo que o plenário já havia dito. Se o juiz é suspeito, o que ele fez é suspeito, quem foi prejudicado é suspeito. Quem duvida desse critério técnico é a própria Procuradoria-Geral da República, que diz uma coisa, outra coisa, outra coisa. A extensão do que serve, da anulação das condenações do Sérgio Moro, no caso do Lula, não poderiam ser levadas ao caso do José Dirceu. Essa é uma discussão técnico-jurídica válida, Lígia? É uma decisão técnico-jurídica que eu acho que ela compromete o combate à corrupção no Brasil. Eu acho que é interessante a gente ver que praticamente na mesma semana onde a gente vê o Peru condenando seu ex-presidente a 20 anos por causa da Operação Lava Jato no Peru, ato contínuo, nós vemos no Brasil uma posição da Suprema Corte brasileira que, na verdade, ela utiliza de estratégias e de recursos jurídicos que apenas quem tem condições financeiras de sustentar isso é que acabam tendo algum tipo de vantagem da Suprema Corte. Você estender essa decisão que foi dada pelo plenário para todos os casos que envolvem a Lava Jato pode causar ainda mais problemas do que já causou. Então, não apenas você vai ter uma liberação e uma impunidade generalizada que vai comprometer, inclusive, a própria democracia brasileira, como também você não vai ter uma grande ameaça à segurança jurídica. Segurança jurídica é a base de qualquer instituição. E aí eu sempre gosto de fazer uma citação, eu falo francês, né? Montesquieu, ele já disse, não vou falar em francês, mas eu vou falar em português, num estado onde poucos mandam,
a justiça tende a ser um privilégio dos poderosos. Eu acho que é esse o viés que a gente tem que ver, e além do que a gente tem que pensar nas empresas que investiram e que continuam investindo em práticas de boas práticas de governança, mas que com essas decisões acabam sendo desincentivadas a fazer o que é certo. Acabam sendo desincentivadas a investir em programas de compliance, a investir em a contabilidade, investir em padrões ESG. Por quê? Porque, no mínimo, ao final, se eu tiver bastante recurso financeiro, eu posso, eventualmente, através de tecnicalidades e de grandes estratégias jurídicas, reverter casos complexos de corrupção. Carlos Pereira, o que a Lígia chama a nossa atenção é o contraste entre o que se pode considerar como uma decisão técnica dentro de um campo específico do direito e os seus efeitos políticos e o que significam essas decisões do ponto de vista do funcionamento não só do sistema político, mas da confiança das pessoas no sistema de regras de um país. Carlos Pereira. Pois é, eu acho que tem um impacto político importante. O que parece é que a Suprema Corte fez uma escolha, e a escolha entre a luta contra a corrupção e a defesa da democracia preferiu a segunda. Eu acho que a Suprema Corte vem fazendo uma interpretação que a democracia ela sofria uma ameaça muito maior do que os casos de corrupção, e optou por isso. Isso tem impactos, como a Lígia destacou e como você levantou, né? E esses impactos são destacados, inclusive, pela literatura. Eu, recentemente, inclusive, publiquei uma coluna no Estadão em que eu dialogava com autores que fizeram uma análise sobre a percepção que os eleitores americanos tinham diante da decisão da Suprema Corte de rever a interpretação que ele dava sobre a legalidade do aborto. E, claramente, depois dessa decisão, não só a popularidade da Corte despencou, mas a legitimidade da Corte despencou, especialmente entre eleitores e políticos democratas, e que abriu, inclusive, uma janela de oportunidade para que esses atores começassem a defender reformas institucionais que diminuíssem os poderes da Corte. Então, de forma similar, esses julgamentos que causam, vamos dizer assim, muita polarização, ocorreu na anulação das condenações do presidente Lula, em que isso gerou uma revolta, uma consternação de parcela significante da população, e agora, mais uma vez, é reforçada com essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Isso gera mais combustível nesse setor mais conservador, que vem demandando no Congresso Nacional reformas que venham a diminuir os poderes da Justiça, do Judiciário, especialmente da Suprema Corte. Então, eu acho que não poderia vir num momento pior. Estrategicamente muito ruim essa decisão, porque reforça essa imagem de que a Corte estaria sendo politicamente motivada, e que isso é muito ruim, né? Deixa eu pegar esse aspecto, me parece que é um ponto aí convergente entre vocês dois, entre a Lígia e você, que se eu estiver sendo injusto a ambos, por favor, me corrijam imediatamente. Vocês estão num denominador comum que é o que isso significa em termos de desconfiança do público em geral do funcionamento das instituições. Caio. William, a principal característica para mim desta quadra da política brasileira é o que eu considero uma aliança política clara do Supremo Tribunal Federal com o governo Lula III. E um dos objetivos dessa aliança política do Supremo com o Palácio do Planalto é justamente promover o revisionismo da Operação Lava Jato. O Supremo, obviamente, leva isso à frente com aspectos técnicos jurídicos, e o Palácio do Planalto leva isso à frente com aspectos políticos, resgatando, na prática, operadores políticos que foram condenados tanto pela opinião pública quanto pela justiça durante o processo da Lava Jato. Se a gente olhar a presidente que caiu, a meu ver, por causa da Lava Jato,
que é a Dilma Rousseff, porque não ofereceu uma blindagem ao sistema político para se manter no cargo, ela hoje é presidente do Banco dos BRICS, né? É uma simbologia muito forte. O José Dirceu é outra simbologia muito forte também. Foi o primeiro condenado de um grande escândalo de um governo petista em 2005 do Mensalão. E em um momento em que o presidente Lula carece de Estado-Maior, né? A gente fala bastante disso, né? Carece de cabeça branca, né? Ao seu redor, né? Os auxiliares palacianos, eles são todos de uma segunda, terceira geração do petismo. Então ele precisa também, essa aliança política do Palácio do Planalto com o Supremo, resgatar também o José Dirceu, não que já não operasse nos bastidores como conselheiro do presidente, como conselheiro do PT, mas agora, estando liberado para voltar, para se candidatar em 26, numa eleição difícil, numa reeleição difícil, a deputado tem ali uma avaliação, acho que se der para senador ele vai, mas deputado certamente, tendo ali, podendo participar diretamente com o aval do Supremo Tribunal Federal, de que é ficha limpa, vamos dizer assim, facilita o jogo também, para esse processo político, o projeto político ser reeleito em 2026. William, a Lígia citou aqui alguns fatores que são derivados aí da questão da insegurança jurídica. Eu quero lembrar que a Lava Jato, ela acabou provocando forçadamente um investimento maciço das empresas, do setor privado. Que ela estava mencionando. Em compliance, em governança, exatamente. E aí isso cria a seguinte situação, né? Aquela empresa, aquele empresário que preocupado, que talvez nunca nem tenha participado de nenhum sistema de corrupção, mas entendeu que a sua governança teria o reconhecimento, dado o seu investimento e a sua transparência da sua gestão, do compliance, né, de estabelecer limites, de entender como é a melhor forma de se relacionar com o setor público brasileiro, esse cara vai ficar para trás, porque ele vai falar, olha, ter investido, ter acreditado nessa referência como uma referência de gestão, talvez me deixe fora dos grandes negócios. Então, é uma inversão de lógica, não só da relação, mas de como as coisas funcionam no Brasil. E a gente volta para aquilo que também foi descoberto pela Lava Jato, né, e pelas operações ali em volta delas, que é o seguinte, só ganha negócios e importância no Brasil quem está com o governo. Quem não está com o governo e, portanto, se tem um governo que tem hoje o STF como seu maior aliado, né? Então você quebra vários paradigmas aí que a Lava Jato provocou e promoveu no Brasil para uma melhora de governança, de transparência e da relação com o setor público, que a gente não sabe no que vai dar. No que vai dar do ponto de vista da qualidade do investimento, de quem vem, de como se constroem as relações do setor privado com o setor público. Lígia, não só você é autora de um livro que se dedicou a estabelecer o que a Lava Jato conseguiu ou não conseguiu, mas na sua intervenção até aqui, combinando um pouco com o que o Carlos Pereira também disse, você chama atenção para o papel de campanhas anticorrupção. Essas decisões do Supremo deixam essas campanhas em que situação? Eu acho que é muito ruim para o país, para o Brasil, essas decisões. Quer dizer, a semana passada eu participei do B20, eu participava da Task Force de Integrity e Compliance, Integridade e Compliance, onde você tinha 3 recomendações que foram feitas e uma delas era incentivos que o governo deveria dar às empresas para que as empresas, né, fizessem o que é certo, para que as empresas investissem em boas práticas de governança, para que as empresas investissem no conceito ESG e tudo mais. Mas o que acontece com essas decisões do Supremo? O que você tem do lado de vista do empresário? Ele começa a entender que, se ele for íntegro, ele vai perder o contrato. Por quê? Porque, ao final, é isso que acontece quando você tem corrupção. Você perde negócio a curto prazo, embora seja muito claro e tenha números que provem que, a longo prazo, você tem uma performance muito melhor do que empresas que pagaram corrupção. Mas o único detalhe é que, no curto prazo está ali. E o empresário, numa situação econômica mais difícil, vai ficar tentado a cortar o seu departamento de compliance e a deixar de investir em práticas ESG. Ao contrário do resto do mundo, que cada vez mais começa a dar incentivos e começa a dar também, não digo punições, mas abertura de fronteiras, abertura de possibilidades de negócio, principalmente com a nova legislação europeia sobre ESG, que ou nós estamos, ou as empresas brasileiras entendem
e obedecem, ou nós não vamos mais conseguir exportar. Não vou entrar no mérito, porque isso pode ser barreira não tarifária ou não, pode até ter um lado de barreira não tarifária, mas o fato objetivo é que práticas ESG são práticas muito melhores, são práticas muito mais inclusivas. Então, eu acho que era isso que é muito importante e que isso é muito ruim para o Brasil, porque a imagem do Brasil fica queimada. Quer dizer, eu li em vários noticiários da prisão do Alejandro, do Toledo, no Peru, e como a justiça peruana estava, de fato, combatendo a corrupção, apesar de ser um país que tenha uma percepção de corrupção muito alta no ranqueamento da Transparência Internacional. Então, você vê elogios a um país, ao nosso vizinho, na América Latina, envolvido no mesmo problema de corrupção que nós, e, por outro lado, você vê o Brasil e as notícias que têm saído sobre o Brasil, seja no New York Times, seja no Le Monde, ou seja, nos jornais do mundo inteiro. E aí, pegando o ponto de que tipo de investidor que vem para cá. Essa é uma grande pergunta. E isso vai comprometer não só o combate à corrupção, mas direitos humanos. Porque o tipo de investidor que vai vir para cá é um investidor que vai entender que, se eu tiver muito recurso, eu vou conseguir tudo. Então, isso é péssimo. E aí volta ao ponto de democracia. A falta de combater a democracia, a falta de combater a corrupção, afeta também a democracia. A literatura é praticamente unânime em entender esse ponto. Então, acho que isso também é relevante. Então, essa decisão política tomada pelo Supremo em prol da democracia, eu não sei que democracia é essa. Talvez, né, eu devo assim, enviar alguns livros de autores que trabalham no combate à corrupção para mostrar que, olha, se eu não combater a corrupção, eu vou, ao final, estar demolindo as instituições democráticas. Lígia, eu sinto pena de parar a conversa aqui, que eu estou em grade de televisão e eu estou... o tempo da física newtoniana aqui, eu não consigo esticar mais os minutos do que eles são, mas realmente me constrange ter que parar uma conversa. Eu acho que ela é fundamental para a compreensão de todos nós de como que o Brasil está funcionando. Queria começar por você, advogada Lígia Maura Costa, professora da Fundação Getúlio Vargas. Meu agradecimento pela disposição de fazer parte do nosso programa. Boa noite a você, Lígia. Muito boa noite, muito obrigada por ter me dado esse espaço de tentar trazer o combate à corrupção na pauta da agenda brasileira, porque nós precisamos de um mundo melhor e de um Brasil melhor. Igualmente ao cientista político Carlos Pereira. Carlos, muito obrigado mesmo pela disposição de estar aqui na nossa roda. Boa noite. Obrigado, William. Foi um grande prazer. Infelizmente, a gente vive essa reversão de expectativa e o receio de que isso gere mais mal-estar com o sistema político brasileiro. Espero que isso não dure muito tempo e que a gente volte aqui para conversar sobre assuntos mais positivos para a democracia brasileira e não com a reversão de expectativa gigantesca de tudo que a gente andou nesses últimos anos em defesa de um Estado menos corrupto e que com as pessoas envolvidas em corrupção finalmente sendo punidas, e agora com essa reversão. Thaís e Caio, obrigado a vocês também.